Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na Catedral, aqueles que nos acompanham também pela transmissão que a Rádio Luz e Alegria faz desta missa, e a FWTV também aqui conosco presente. Neste 27º domingo do tempo comum, a liturgia da missa nos convida a refletir sobre a importância do sacramento do matrimônio e também a importância da vida na comunidade familiar e na comunidade da igreja. Nós somos convidados a termos um coração aberto à palavra de Deus. Naturalmente, porque nós vivemos hoje num mundo, numa realidade que desvaloriza o ser humano, buscando uma nova feição, digamos assim, um novo conceito do ser humano, que não é mais aquele conceito tradicional, no sentido que está fundamentado na palavra de Deus, homem e mulher, que se casam e que se prometem fidelidade durante toda a vida. É o que os casais dizem aqui, no momento do casamento, quando eles estão assumindo o compromisso matrimonial, na frente do sacerdote, dizem exatamente isso: eu te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Essa é a promessa que é feita aqui. E o mundo de hoje, a sociedade de hoje, olha isso com desprezo, com desdém. E muitas vezes até os próprios casais que se aproximam para receber a bênção do sacramento do matrimônio, esse casamento muitas vezes nem é válido, é um casamento inválido. Por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a levarem a sério o compromisso que estão fazendo aqui. Muitas vezes fazem somente por uma formalidade social, para dar uma satisfação social aos outros, e não estão dispostos a assumir aquilo que dizem aqui. Naturalmente que esta promessa é uma promessa difícil, no mundo que, como dizia, desvaloriza a família, que tem a vontade de impor uma nova ordem em relação ao ser humano. Então, essa promessa é uma promessa ridícula, que não tem nenhum sentido. E é a realidade que muita gente vive hoje. O número de casamentos na igreja diminuiu bastante, caiu bastante. Hoje se resolve com aqueles cerimonialistas, né, que são profissionais em fazer, de certa forma, uma cerimônia que na verdade não é um sacramento. Porque não há esse ideal, essa intenção de levarem o sacramento do matrimônio como a igreja ensina. A palavra de Deus vem nos dar uma orientação a respeito disso, mostrando alguns princípios que devem ser os princípios daqueles que querem viver como cristãos. Quem não quer viver como cristão, então assuma a sua realidade, não procure a igreja para se casar, apesar que a fé nos ensina que quando homem e mulher se unem, isso já é um sacramento. Irregular, no sentido que não tem a bênção da igreja, mas já é, de certa forma, já cria um vínculo sacramental. Tanto que depois, se eles procuram a igreja, não é para se casar novamente, mas é para legitimar aquilo que eles já tinham decidido anteriormente. Nesse sentido, queridos irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, escutamos a primeira leitura, o livro do Gênesis, Deus dizendo, criando a mulher, é uma linguagem que tem um simbolismo profundo, é tirada do lado do homem, de dentro do homem, a mulher, ou seja, o amor que o homem tem à sua esposa, como São Paulo diz, deve ser como amar a si mesmo, porque a mulher é parte dele,
E uma parte da gente, a gente não corta fora, a não ser por uma razão de uma doença grave, alguma coisa do gênero. Mas normalmente não se corta fora uma parte da gente por gosto. Porque eu não gosto da minha mão, não amo mais a minha mão, então eu vou e tiro fora a minha mão, porque eu não gosto mais dela. O simbolismo da primeira leitura mostra exatamente isso. O homem e a mulher se unem numa só carne, num só coração, num só espírito. Por isso a separação, a divisão, ela representa tirar de mim algo que é meu, algo que faz parte da minha vida. Isso só produz chaga, só produz sofrimento. Essa é a visão da palavra de Deus. A igreja continua a nos ensinar, e ela deve ensinar o Evangelho de Cristo. Se ela mudar a doutrina dela, ela está sendo infiel a Cristo. Que o sacramento é uno, é único, é indissolúvel, não pode ser desfeito. Quando existe verdadeiramente o sacramento do matrimônio, não pode ser desfeito. Muita gente pensa assim, não, mas hoje a igreja anula o casamento com mais facilidade. Não, a igreja não pode anular um sacramento. A igreja não tem esse poder de desfazer um sacramento. Igualmente, por exemplo, quando uma pessoa é ordenada sacerdote, e ele deixa o ministério, não exerce mais o ministério, mas ele continua padre, até na vida eterna ele será sacerdote. Assim também o homem e a mulher que se casaram diante de Deus, com um casamento que é válido, que é justo, não podem se separar. Se se separarem, estão desobedecendo a lei de Deus. Como ficam os casais, então, que tiveram algum desvio no caminho, por dificuldades, por uma série de razões? A igreja que solução propõe? Propõe a solução de avaliar se esse casamento é válido ou não. Se ele não for válido, a igreja declara que esse sacramento não foi válido, assim as pessoas não são casadas. Tem filhos já, podem ter até construído anos de vida em comum, mas às vezes, e não é muito difícil que isso aconteça, a igreja analisando esses casos vê que na raiz desse casamento não existiu o sacramento do matrimônio. Por uma série de razões. Por exemplo, por engano de pessoa. A esposa, depois de 6 meses, descobre de verdade quem é com quem ela casou. Antes ela não conhecia, mas agora ela conhece quem é de verdade com quem ela casou. Se ela tivesse sabido isso antes, não teria casado. Esse casamento é nulo. Não houve sacramento do matrimônio. Há muitas razões, muitas realidades que provam isso e que mostram isso. E no caso dos casais que, como a gente diz, não deram certo, estão unidos a outras pessoas. O que a igreja diz disso? A igreja diz que, de princípio, está errado. Porém, Deus é que sabe o coração humano. Deus é quem conhece a realidade de cada ser humano. Essas pessoas devem assumir nas suas vidas essa realidade, procurando ser fiéis, né, o mais que puderem, à fé, à sua crença, à sua vida em comum. A igreja não condena pessoas. A igreja condena o erro que às vezes as pessoas decidem tomar e realizar em suas vidas. Enfim, o Papa uma vez disse assim que ele não era ninguém para julgar. E caíram de críticas em cima dele, dizendo, como o Papa pode dizer isso? Sim, não é ninguém é ninguém para julgar o que acontece no íntimo da alma de uma pessoa. Mas isso não pode nos cercear, não pode impedir de ensinar aquilo que é certo. A igreja tem a missão de ensinar o Evangelho, aquilo que é certo. Entendendo e procurando compreender as situações que não são as corretas, no sentido da lei e do Evangelho, mas acolhendo aquelas pessoas que não têm outra saída muitas vezes em suas vidas. Há uma série de razões, uma série de atitudes a serem tomadas. Finalmente, eu penso que nós
temos que fixar o nosso olhar. Aqui há muitas famílias, com essa sinfonia belíssima de crianças. Espero que vocês, os casais jovens aqui, os que não casaram ainda, tenham bastante filhos. Essa é o rumor mais bonito que existe no mundo. É o rumor de uma criança, de um nenê, que é vida. Isso significa que esta comunidade tem futuro. Uma igreja que não tem crianças não tem futuro. Está fadada a fechar as portas quando o último idoso morrer. Então, valorizar a vida, valorizar o sacramento do matrimônio. Aqueles que já são casados, aqueles que vivem com a sua esposa, com o seu marido, como se diz, regularmente. Não cair na rotina, não deixar que esse amor enfraqueça, não permitir jamais que não exista o diálogo, a compreensão, o perdão um com o outro. Não é só pregar que o casamento é indissolúvel, não pode ser desfeito. Isso é uma parte. Mas a outra parte é cuidar da qualidade do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, da educação aos seus filhos. É transmitir a eles esses valores que são os valores da fé. E aqueles que são jovens, que ainda não se casaram, que pretendem formar uma família, fazer como Deus quer, não como o mundo diz, não como a sociedade prega hoje, mas fazer aquilo que Deus quer. Por isso é preciso cuidar do namoro, é preciso cuidar do relacionamento de jovens, do respeito, do carinho, do afeto, dentro daquilo que é a lei de Deus. As pessoas hoje pretendem viver já como casadas antes de se casarem. Como é que isso pode dar certo? Como é que um casal que não tem mais esse mistério do amor cultivado, do amor cuidado, o amor leva anos para ser, na verdade, formado no nosso coração. Em geral nós temos tendências, temos impulsos. Ninguém pode viver só disso, de tendência e de impulso. É preciso viver de pilares na própria vida. E a preparação para o casamento é isso. É colocar os pilares fundamentais sobre os quais se vai construir a casa, o edifício de uma família. Cuidem disso, vocês que são mais jovens. No seu namoro, no relacionamento com as meninas ou com os meninos. De viverem não como o mundo diz, mas como Deus quer que você viva. Assim você poderá construir de fato uma família feliz. E poderá de fato ser para o mundo a renovação do mundo de hoje.